E agora a gente vai para uma palestra que eu diria que, assim, atualmente no mercado e com a exigência e o perfil das clientes que a gente ouviu no primeiro talk show, né, com a doutora Sheila. O tema é: quer saber mais sobre tecnologias diferenciadas e tratamentos inovadores na estética? Vamos conversar com ela, a professora Aline Canissais Stringhetta. Bem-vinda, Aline! Tudo bem? Bem-vinda. Vou pedir para você, então, se apresentar, contar um pouquinho do seu trabalho e iniciar aí essa aula com essas maravilhas, né? Afinal, elas são... Quem não quer? Elas são maravilhosas. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Que delícia, né? Chegar num evento com toda essa animação. Apresentadora maravilhosa que veio abrilhantar o nosso evento. Carol, muito bem-vinda. Bom, gente, só me apresentar. A gente tem pouquíssimo tempo para discutir uma série de coisas, mas espero que a gente consiga pelo menos trocar um pouquinho mais de informações aqui. Depois eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Bom, meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta, especialista pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, aprimorada em fisioterapia dermatofuncional corporal e sou fisioterapeuta do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Ibramed também, que a gente está constantemente buscando novas tecnologias. Estou junto ao Departamento Comercial também para trazer até vocês, né? Quando o equipamento chega prontinho no mercado, muita coisa acontece lá atrás. E é um mundo hoje novo até para os profissionais da área, né? Um mundo de inovação industrial. E a gente sabe que na estética a grande questão é trazer o melhor para os nossos pacientes, né? E a gente sabe que o que verdadeiramente traz os resultados é a associação de recursos. Claro que eu vim mostrar para vocês uma pontinha de um iceberg, que é a tecnologia, que é a eletrotermofototerapia, mas a gente sabe que os tratamentos estéticos, para realmente apresentarem bons resultados, a gente não pode esquecer das terapias manuais, a gente não pode esquecer, né, do toque, que é extremamente importante, e, claro, os dermocosméticos também. Então, a associação desses recursos é que verdadeiramente traz os resultados. E cabe ao profissional que se especializa, que está aqui, né, deixando a sua casa, deixando os seus pacientes, para vir buscar sempre muito mais inovação para os tratamentos. E a gente sabe que os nossos pacientes, principalmente pacientes de tratamento corporal, são pacientes combos. A gente brinca bastante dessa forma, né? São pacientes que chegam com não só uma, mas muito mais alterações estéticas, né? Tratamentos corporais, por exemplo, o paciente tem celulite, tem gordura localizada, tem flacidez de pele, tem flacidez muscular. E cabe ao profissional saber avaliar muito bem uma anamnese adequada para conhecer o que o paciente apresenta de alterações e, consequentemente, fechar um programa de tratamento específico, especializado para cada paciente, né? Então, tudo que vocês têm ouvido no dia de hoje, vão ouvir ao longo desses dias, é para formar, né, na nossa cabeça uma série de recursos que a gente pode agregar nos nossos tratamentos, certo? Bom, e essa questão corporal, ela é bastante, né, complexa, porque ela envolve uma síndrome. Quando a gente fala uma síndrome, significa que existe uma série de alterações associadas. A gente conhece por síndrome da desarmonia corporal. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, já estudou na graduação, enfim, e conhece um pouquinho da síndrome. Só para a gente resumir, nós temos, que já até foi falado, alterações da gordura corporal, que pode ser desde uma gordura mais localizada até uma gordura mais regionalizada, né? Então, a gente precisa identificar, saber se o paciente está em sobrepeso, obesidade ou não. Importantíssimo a associação com outros profissionais, né? Como, por exemplo, nutricionistas, educadores físicos, o médico, que vão dar esse suporte também relacionado ao emagrecimento, se assim for a necessidade do nosso paciente. Mas a gente tem pacientes... Opa, volta. Tem pacientes bem magrinhas que têm alterações importantes a nível de tecido adiposo, né? Outra alteração bastante encontrada é a flacidez. E aí a gente tem um ponto.
Muitas vezes a gente confunde flacidez muscular com gordura. Por exemplo, quem sabe avaliar bem e identificar um culote? Se realmente é gordura localizada ou se é, por exemplo, uma flacidez de glúteo. Né? Porque muitas vezes a gente está tratando, acredita que, por exemplo, seja um acúmulo de gordura localizada, e a gente trata com os melhores recursos e acaba não observando tanto resultado, um resultado significativo. Muitas vezes é por uma má avaliação, né? Então a gente está tratando algo errado, não é exatamente aquilo que nosso paciente apresenta como alteração. Então, é importantíssimo a gente conhecer e entender que os nossos pacientes têm alterações que parecem umas, mas na verdade são outras. Só para reportar essa questão do glúteo, a gente coloca o paciente na nossa frente, pede para ele ficar relaxado, observa bem a região de culote, solicita contração muscular. Quando existe a contração muscular e a gente não observa mais aquele culote, o paciente tem flacidez muscular. Se o paciente contraiu o glúteo e não sumiu nada, é gordura. Ou o que muitas vezes acontece, contraiu, some um pouquinho, ainda permanece um pouquinho de culote, alteração das duas coisas, da gordura corporal localizada e da flacidez muscular. Tá? Então, precisamos saber identificar corretamente os nossos pacientes. Aline, posso fazer uma pergunta neste momento? E o inchaço, e a água, e a retenção de líquido, principalmente no período de TPM, que é ali, né, um momento de desespero feminino, e eu acho que as meninas entendem bem, e os meninos, quando chega uma paciente né, sentindo tudo isso, ele se encaixa também? Sim, na verdade a gente sabe que os hormônios femininos, né, trazem uma série de alterações importantes, principalmente nesses períodos, né, determinados períodos do mês que a mulher acaba inchando demais, tem umas sim, outras não. A grande questão é conversar com a paciente, entender em que período ela se encontra. A gente tem que passar daquela fase em que o paciente chega, ele escolhe o programa de tratamento e você vai e executa. A gente sempre fala, quem manda na terapia é o terapeuta, não é o paciente. Então, quando ele conversa com o paciente, ele vai conhecer, questionar, perguntar todas essas alterações. E se no momento da avaliação o paciente estiver nesse momento, será que realmente vai ser fidedigno o que a gente está avaliando? Então, faz parte sim, principalmente da mulher. A gente sabe que a estética masculina hoje está super em alta, mas a mulher ainda acaba sendo a grande procuradora, né, dos tratamentos estéticos. Mas, com certeza, o trabalho de desintoxicação corporal se faz extremamente importante, principalmente no início das sessões. Certo? Bom, voltando, além então dessa questão de flacidez muscular que a gente trata com atividade física e com eletroestimulação. E uma eletroestimulação, gente, que o paciente não é aquele que deita na maca e fica recebendo o que nós chamamos de ginástica passiva, né? Tem que fazer atividade associada, recrutar a musculatura, pedir para o paciente contrair junto, né? A gente sabe que os pacientes que vêm para a estética muitas vezes são aqueles pacientes que não gostam de academia. Eu vou lá, faço tratamento estético, substituo a academia. Será que é bem assim? Coloca ela para trabalhar ali também na sua maca, certo? A flacidez de pele, né, a gente já é muito mais fácil de identificar, muitas vezes facial e trazendo para o corporal, principalmente as puérperas, né, depois que passaram pelo período de gestação, certo? E claro, fibroedema geloide, mais conhecido pelas nossas pacientes como celulite. Uma alteração bastante significativa e que tende a ser progressiva. A gente sabe que não existe cura, mas a gente consegue melhorar muito as condições desse tecido que está desorganizado, né, que está sofrendo alterações significativas, inclusive para a qualidade de vida das nossas pacientes. Bom, como a gente já falou, todas essas alterações precisam ser identificadas, juntas tratadas. Isso é muito bacana porque os recursos que a gente usa, recursos manuais, cosméticos, eletrotermofoto, geralmente são recursos que acabam atendendo mais alterações no mesmo tempo de terapia. Claro, por exemplo, eu quero atingir trabalhar tecido adiposo. A energia, assim como a nossa mão, os recursos, eles passam pela pele. E a pele também acaba respondendo os estímulos. Por isso que a gente vê que
por exemplo, nos manuais dos equipamentos, a gente observa uma série de indicações, né? Os equipamentos, eles têm especificidade, eles sempre são melhores para aquilo, né? Melhores para aquele tipo de acometimento, mas também ele trata outras alterações consequentemente, tá? Então, a gente tem recursos manuais, cosméticos, e a gente vai tratar um pouquinho mais dos recursos físicos. Falar rapidamente para vocês sobre a tecnologia de lipocavitação focalizada, o que é a terapia combinada, terapia vibrooscilatória e carboxiterapia, que são recursos que estão aí sempre para agregar no nosso tratamento, certo? Falando um pouquinho sobre lipocavitação focalizada, a gente sabe que a indústria, ela traz para o cliente e ela precisa dar um nome para os recursos que ela se propõe fazer, né? Hoje a gente ouve falar muito em ultracavitação, megacavitação, lipocavitação, cavitação, né? Pensando nos recursos voltados para o tratamento de uma das questões da síndrome da desarmonia, que, por exemplo, é a gordura localizada, né? E quando a gente fala em cavitação, né, e cada um vai num stand e fala, meu Deus, qual que é a diferença entre os equipamentos? Como que isso funciona? Muita gente entende cavitação como sendo um equipamento, mas não é verdade. Cavitação é um fenômeno físico. Todo e qualquer ultrassom, desde o ultrassom pequenininho que você tem na sua clínica, aquele de 3,5 centímetros quadrados, pequenininho, até o ultrassom de alta potência, faz cavitação. Por que cavitação? Nada mais é do que a formação de microbolhas de gás que se contraem, se expandem de maneira controlada, né? A partir do momento em que a energia mecânica interage com o tecido biológico. Então, isso é cavitação. Eu costumo dar um exemplo, claro que é uma forma bastante didática de descrever cavitação, mas imaginem que vocês peguem uma panela cheia de água e coloquem no fogo para fazer um macarrão. Não pode, né? Para fazer um macarrão. E aí você coloca o fogo ali e começa a ver começa a ferver lá embaixo da panela. Ali a gente tem uma cavitação que a gente pode chamar, por exemplo, de uma cavitação estável, fazendo referência com o que acontece no tecido biológico, claro que em magnitude completamente diferente. Então, cavitação estável é a formação dessas microbolhas de gás que se contraem e se expandem, só que de maneira controlada. Isso serve, por exemplo, para ativar o fibroblasto mecanicamente, serve para aumentar a permeabilidade da membrana, melhorar, por exemplo, permeação de ativos, estimular a permeação de ativos e uma série de outras questões. Só que a partir do momento que a gente vem e induz uma alta intensidade de energia num ponto, a gente tem essas bolhas que elas começam a mudar de tamanho até o momento que elas chegam a uma implosão. Hoje nós chamamos de implosão cavitacional, que é a cavitação instável. Nesse momento a gente tem lesão do tecido. Lembra aquela regrinha que a gente aprende do ultrassom, que não pode trabalhar com ele estático, não pode trabalhar com ele parado, sempre movimentando? Para que não aconteça a cavitação instável. Porque uma vez que o ultrassom terapêutico, que a gente trabalha no dia a dia, a energia passa nesse sentido. E ele não vai lesar só gordura, ele vai lesar também pele, vasos, então a gente tem que estar sempre movimentando o aplicador, né? Um aplicador plano. Quando a gente fala em modificação de equipamento para um objetivo terapêutico, nós podemos então provocar esse tipo de fenômeno para lesionar justamente o tecido-alvo, que é a gordura localizada. Então, o ultrassom plano, ele tende a trabalhar cavitação estável. E quando a gente curva o aplicador, a gente vem e direciona a energia para um único ponto. Nesse ponto, como é altas doses de energia, a gente acaba provocando o fenômeno de cavitação instável e gera lesão. Só que lesão no tecido que eu quero, não no adjacente, certo? Então, só mostrando para vocês, aqui nós temos embaixo, na figura de baixo, o ultrassom plano, que a energia passa nesse sentido, e em cima, quando a gente faz o curvamento do aplicador e a energia se direciona para o único ponto. Observem ali na tabelinha, o focalizado como não focalizado, ambos produzem cavitação, só que o focalizado, cavitação instável, certo?
Ambos produzem calor. Quanto maior a dose de energia, maior o efeito térmico que a gente causa no tecido. E quanto maior a cavitação, também maior o efeito térmico. A gente tem calor e calor bastante significante. O focalizado, ele provoca ondas estacionárias, chega a emulsificação e, por fim, ablação, lesão de tecido. Enquanto que o não focalizado, ele é não ablativo e gera um micromassageamento no tecido. Então, tudo é ultrassom. O que diferencia é a forma com que a gente ministra essa energia para o tecido, tá? Isso veio, a gente nunca tira as coisas de trás da orelha, né? Sempre tem que ter uma referência. E como a maioria dos equipamentos de estética, eles migraram de outras áreas. Como, por exemplo, a lipocavitação focalizada, que é a indústria que trouxe esse nome, né? Mas a gente tem que falar do ultrassom focalizado de alta intensidade. Ele migrou desse equipamento aqui, ó. É um equipamento HIFU, que é ultrassom focalizado de alta intensidade, usado pelos médicos para ablação de tumor, para lesão de tumor. É considerada essa técnica uma cirurgia minimamente invasiva. Então, no que ela consiste? O paciente, ele entra lá em cima, naquele tomógrafo sedado, paciente com tumor, sedado. O médico consegue, através da tomografia, identificar a espessura, a profundidade, extensão do tumor. Aí ele vem e programa o ultrassom focalizado, né, para justamente atingir aquele tecido-alvo que é o tumor. Então, ó, é tão interessante esse fenômeno, porque o cabeçote também é curvo, e percebam aqui, ó, que é uma coluna de água que eles fazem o teste, né, para a gente conseguir identificar. Olha a concentração de energia nesse ponto. Tá vendo? Aqui, nesse ponto, nós temos a cavitação instável, que é a lesão. Enquanto em volta, nós temos a cavitação estável. E quando a gente modifica o produto, controla a profundidade, controla a intensidade, a gente consegue transportar isso, por exemplo, claro que não a nível profundo, mas para o tecido adiposo, né, onde nosso objetivo aí seria realmente o tratamento da gordura localizada. Então, é dessa forma que a gente trata. Né, nós pegamos, então, uma frequência um pouco mais alta para controlar a profundidade. A gente sabe que o curvamento também é capaz de controlar a profundidade. Se eu tenho um curvamento mais aberto, eu tenho uma profundidade maior, um curvamento mais fechado, uma profundidade menor. Com a frequência de 1,8 MHz, a gente atinge uma profundidade em torno de 1,5 cm. Então, pacientes que têm acima de 1,5 cm de camada adiposa já podem ser submetidos a esse tratamento. Tá? Isso é bastante interessante, porque a gente sabe de equipamentos que precisam, por exemplo, de 4 centímetros, 3 centímetros para conseguir promover esse tratamento. Só que a gente sabe que existe uma hipótese na literatura que fala que frequências baixas são bastante interessantes para o tratamento de gordura, uma vez que é a frequência de ressonância do adipócito, ou seja, a frequência que o adipócito responde melhor àquele estímulo. Então, nós modulamos essa frequência portadora em uma frequência baixa em 31 kHz. Então, com a frequência mais alta, a gente controla a profundidade, e com a frequência modulada, a frequência baixa é que chega no tecido adiposo, gerando apoptose, que é a morte celular, né, programada do adipócito. Então, a gente não pensa mais em esvaziamento de adipócito, né, como ultrassom terapêutico, por exemplo. Aqui a gente está falando em lesão, em morte celular. Por isso a gordura morre? Exatamente. A célula morre? A gente mata ela a célula. Desaparece? Tipo, morre. Sério? É muito bacana. E ela não desincha, ela desaparece da região. Porque como se fosse lá e tirasse com uma lipo. Exato. A lipo é mecanicamente, você puxa e remove o adipócito. Aqui é através de um recurso físico, que é a lipo sem cortes, claro. Claro que o tratamento ele é progressivo, a gente tem que trabalhar ali umas 4, 6, até 8 sessões, mas é muito bacana. Tem recursos que a gente esvazia o adipócito e outros que a gente promove realmente a morte. E a morte do adipócito geralmente não é comum, né? Porque é uma célula perene, é uma célula que a gente nasce, geralmente a gente morre. Às vezes até estimula a formação de novos adipócitos, né? Dependendo da quantidade de energia que a gente ingere.
Mas a gente tem hoje recursos que conseguem promover esse tipo de situação. Então, aí a gente vai disparando, ó, o ponto focal. Tanto que a aplicação é totalmente diferente do que a gente está acostumado, movimentando. Aqui a gente trabalha estático, dispara por 2 segundos naquele ponto, vai para um próximo e assim por diante. É uma aplicação totalmente diferente do que a gente costuma fazer no nosso dia a dia com ultrassom terapêutico, tá? Tem até aqui uma referência de aplicação, que a gente coloca uns pontinhos para direcionar. Bom, claro, quando a gente pensa no HIFU, que é aquele equipamento médico, a gente, não tendo esse tipo de equipamento para estética, para uso estético, tem que fazer teste. E o primeiro teste que a gente fez é o teste de bancada. Aqui a gente fala que é o Frankenstein do equipamento, que é o protótipo, né? Ele não é bonito, nada disso, mas ele tem as mesmas configurações. Então a gente pegou aqui, esse material chama Phantom. Phantom foi feito pelo pessoal da Unicamp. Ele mimetiza algum tecido. Esse Phantom, ele mimetiza a gordura, ou seja, ele imita a gordura. É um tecido não biológico, mas ele imita a reação que seria em relação à gordura num paciente. Então, a gente encheu esse aplicador de gel, porque o ultrassom não se propaga no ar, né? Encheu de gel e fez um disparo. Aqui do lado, a gente tem ultrassom diagnóstico, para observar o comportamento da onda. E aqui em cima a gente tem uma câmera termográfica chamada FLIR. Ela bate uma foto normal e uma foto térmica. E aqui a gente consegue observar. A gente fez o disparo, imediatamente virou o Phantom, ele tinha 3 centímetros de espessura, bateu uma foto normal e uma térmica. E o que a gente consegue observar aqui na foto térmica? A temperatura mais baixa era de 26 graus. Né, nessa parte azul. A mais clara, a branquinha, subiu para 36. Onde que está essa temperatura? Aqui, ó, no centro. 3 centímetros, falei para vocês que a gente controla a profundidade de 1,5 centímetro. E aqui se concentra o ponto focal, aqui a gente tem a lesão. Tecido não biológico aumentou 10 graus em 2 segundos. Né? Então, vocês imaginem isso, o comportamento no tecido biológico. E claro que o negócio não é só assim, isso não valida um equipamento, aí a gente tem que partir para isso daqui, para o estudo experimental. Estudo experimental a gente fez com o pessoal da Unicamp também, que nos deu apoio, da cirurgia experimental, em suínos. Foi feita a tricotomia desses suínos, a gente raspou o pelinho dele. E aí a gente fez os disparos, do mesmo jeito que a gente aplica nos nossos pacientes. E o que a gente observa? Aqui não tem os resultados do lado. Depois disso, a gente retirou um punch, que é um pedaço de pele e tecido adiposo. E aí a gente determinou alguns marcadores imunohistoquímicos. Por exemplo, um deles é a caspase 3. A caspase 3, ela só é liberada no tecido quando existe estímulo de morte celular. Se não tiver morte celular, não tem liberação dessa enzima. E a gente conseguiu quantificar a lâmina não tratada, controle, em relação à lâmina controle, houve na verdade, quantidade de caspase 3 no tecido tratado, ou seja, houve morte celular. Tem outras coisas ainda em estudo, mas esse é bem importante e bastante significativo. Olha a espessura do tratamento da região antes e olha depois do tratamento. Tá? Então, a gente conseguiu também identificar uma melhora bastante significativa. Claro que tem pacientes que respondem muito bem aos tratamentos e outros respondem menos. Questão também bastante individual. Por isso tem que fazer um programa para cada paciente. Certo? Então, um pouquinho aqui dos resultados para vocês. E esse é um resultado que a gente recebeu de uma cliente nossa, que tem o equipamento e que nos apresentou, e a gente ficou bastante feliz, não só pela redução, né, do tecido adiposo, mas também pela retração dérmica, pela retração de pele. Porque muitas vezes a gente tem, né, diminuição do compartimento de gordura e a pele fica ali. Lembra que eu falei para vocês que o ultrassom ele vai passar pela pele? O fibroblasto responde mecanicamente também a essa onda mecânica e começa a produzir colágeno, elastina e assim por diante, tá? A gente tem que entender também que os pacientes, eles, quando vêm buscar tratamento, eles não estão livres necessariamente de uma cirurgia plástica. Mas a gente consegue melhorar muito as condições desse paciente, até para que a cirurgia plástica seja de menor porte e não menos complicações, pós-operatório mais tranquilo, tá? Então, isso é bem importante. A cirurgia plástica ela vem para lapidar o resultado, para, né, dar o toque final.
mas a gente faz um trabalho bem interessante, bem significativo dos pacientes. Aline, uma pergunta agora nessa parte também importante. Existem alguns tipos de aparelho, por isso que você está mostrando aí tecnologias diferentes. Como eu conheci alguns, tive contato que a gente levou a tecnologia, te pergunto. Nesta tecnologia que a gente destrói a gordura, que ela some, eu não sei se eu posso te perguntar para onde ela vai, que é a próxima palestra do Dr. Marcos, então talvez eu fique com ele. Mas no caso daqueles outros aparelhos, que aquela gordura é liberada para virar energia, a gente tem que gastar. Qual a relação então com essa destruição e com a liberação para virar energia? E a paciente não adianta. Se ela não for gastar essa energia, é como se fosse o carboidrato que comeu e acumulou. Perfeito. É isso? Perfeito, essa acumulação. Isso, é assim. Nós induzimos a morte do adipócito, da célula, mas o conteúdo lipídico, ele cai na corrente sanguínea e você precisa gastar. Lembra naquela imagem que eu mostrei que bem no centro houve cavitação, lesão, só que em volta tem cavitação estável. Ali tem lipólise, que é o esvaziamento da célula de gordura. Então, não tem jeito, o paciente tem que associar com a atividade física. Isso é muito importante até para a gente ter no nosso próprio serviço. O paciente faz o tratamento e o paciente mente, a gente sabe disso. Vai fazer atividade física? Vou, pode deixar. Vai lá, chupa um sorvete, né? Come uma batata frita. Pode ser qualquer atividade física ou tem que ser uma atividade física mais intensa para ter um resultado melhor? Isso faz diferença? Atividade física, principalmente de cunho aeróbio, tá? Então, se for uma atividade moderada, tem que ficar uns 20, 30 minutos para iniciar o gasto de lipídios. Mas quando a gente fala, por exemplo, no HIIT, que hoje está super na moda, que é o treino de alta intensidade e curta duração, extremamente interessante. O gasto energético é muito maior. O paciente sai de lá, né? Entendi. Isso é muito importante. Bom, e como eu falei para vocês, tudo bem em relação à lipocavitação? Rapidamente, né? Mas quando a gente fala em ultrassom, por exemplo, terapêutico, aquele plano de 3 MHz, hoje a gente trabalha também com frequências mais baixas para ultrassom terapêutico. Lembra o ultrassom de 1 MHz, que era direcionado para a fisioterapia, por conta da profundidade? Hoje a gente trabalha na estética também. Então a gente desmistifica essa questão de que 1 é para fisio e 3 é para estética. Na verdade, o de 3 mega nasceu na fisioterapia e foi transportado para a estética. Hoje, de 1 mega, está passando pelo inverso, tá? Porque hoje a gente trabalha pacientes com tecido adiposo bastante espesso, significativo, que controla essa questão de profundidade, certo? E quando a gente pensa em ultrassom terapêutico, aí a gente pode trabalhar com o intuito de melhor nutrir, oxigenar o tecido. Isso é muito importante, por exemplo, no caso da celulite, né? Um tecido congestionado, desorganizado, melhorar a nutrição. Quando eu vasodilato, melhoro esse transporte de nutrientes e oxigenação para o tecido, eu tenho um tecido muito mais organizado, né? Muito mais saudável, muito mais harmonioso. Além disso, o ultrassom terapêutico ele é capaz de promover a angiogênese. Então, imaginem num pós-operatório. Um pós-operatório, o paciente teve uma lesão bastante importante do tecido, descolamento de pele, e a gente consegue melhorar a questão de formação de novos vasos a partir dos pré-existentes. O ultrassom acelera esse processo de angiogênese, até mesmo porque se o tecido ele não está bem irrigado, ele não tem oxigênio, ele não tem nutriente, ele morre, né? E aí o paciente tem aquelas complicações, deiscência, abre os pontos, né? Várias complicações. Outra coisa que o ultrassom terapêutico comum, né, no nosso dia a dia faz é a lipólise, aí sim o esvaziamento, né? Esvaziamento celular, a célula que não vai sofrer lesão. A gente só tem esvaziamento celular. Que aí precisa ser usado como fonte de energia, tudo. A gente tem o efeito tixotrópico, que ele é muito importante no caso da celulite, que é a solubilização da substância fundamental amorfa, que é aquela substância que fica entre as células. Nós não somos amontoados de células, né? Tem líquido, tem substância em volta das nossas células. Elas podem estar mais enrijecidas ou mais solúveis. E isso, inclusive, é questão de garroteamento de vasos sanguíneos. Então, a gente, no caso da celulite, tende a ser mais espessa. Então, a gente precisa solubilizar essa substância, tá? E, por fim, uma coisa que muita gente não sabe. Às vezes, até identifica no tratamento, mas, às vezes, não tem
como base científica essa questão de resposta da pele em relação ao ultrassom. Por exemplo, o fibroblasto é uma célula que, quando não estimulada, ela não trabalha, ela é preguiçosa. É a célula que produz colágeno, elastina, né? Então, quando ela está em repouso, ela fica parecendo um ovo frito, né? Com o núcleo e a membrana. Quando ela é estimulada, ou mecanicamente, por exemplo, por ultrassom, ou eletricamente com as correntes, quimicamente pelos nossos produtos, né? Mecanicamente, inclusive, pela nossa mão também. Essa célula, ela faz o quê? Emite os seus prolongamentos e, nesse momento, começa a produzir as suas substâncias. Colágeno, elastina, mais substância fundamental amorfa, fatores de crescimento. Então, fibroblasto a gente fala que é a célula master da estética, é aquela que a gente realmente precisa ficar estimulando, até porque no decorrer da nossa vida a gente tem muito menos estímulo, muito mais degradação e menos estímulo, né? Então, o ultrassom terapêutico faz isso. E quando a gente associa com correntes elétricas, no mesmo tempo de terapia, aí cai naquele conceito que a gente falou no começo. Tratar o paciente em várias das suas alterações, né? Então, pensando em todos esses estímulos que a gente pode dar com o ultrassom e somar com os estímulos que a corrente acaba proporcionando para o tecido. Por exemplo, corrente excitomotora, corrente Alce, por exemplo. Ela vai promover, no momento da aplicação, um recrutamento muscular inicial, para que assim que o paciente, você finalizar essa terapia, coloca os eletrodinhos no paciente, pede para ele fazer atividade junta, você junto com o recurso. Então, você já dá um estímulo para tratamento da flacidez muscular, que é um dos pilares também da síndrome da desarmonia corporal, certo? Então, o tratamento do ultrassom para gordura localizada, celulite, melhora da cicatriz, porque ele estimula fibroblasto, melhora a qualidade da firmeza da pele. E quando a gente junta a corrente no mesmo tempo de sessão, ou seja, pelo aplicador sai ultrassom e corrente, a gente dá um estímulo de tonificação muscular. A gente sabe que quando contrai a musculatura também melhora a drenagem sanguínea e, consequentemente, a linfática. E o estímulo elétrico, ele é muito importante para analgesia. Num pós-operatório, o paciente tem muita dor, a corrente elétrica ela sobe por vias mais rápidas do que a dor. Então, ela tampona essa percepção de dor. Então, durante a aplicação, o paciente sente muito mais conforto e pós-aplicação, claro, também. Quando a gente associa, por exemplo, o ultrassom com uma corrente para facilitar a permeação de ativos, aí a gente agrega um fator muito importante para os tratamentos, que são, na verdade, os cosméticos, os ativos, né, os dermocosméticos que a gente usa e que potencializam muito os nossos tratamentos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho todos os efeitos do ultrassom, eu posso ter também os efeitos dos meus ativos. Até mesmo porque o ultrassom por si só já facilita a permeação, e quando a gente tem uma corrente facilitadora, permeia muito mais. A gente pode ter desde uma corrente polarizada, que é uma corrente que faz eletrorrepulsão, né? Aí eu preciso ter um ativo com polaridade definida, ou então uma corrente para fazer eletroporação, que é a abertura, né, da célula-alvo, e a permeação do ativo pode ser molécula neutra, polarizada, macro, micromoléculas. Então, a gente potencializa muito os tratamentos, pensando em agregar os recursos cosméticos no mesmo tempo. A gente sabe que o dia a dia dos nossos pacientes são super corridos, né? E eles vêm para a terapia assim, olha, que hora que vai começar, que hora que vai terminar, porque eu tenho compromisso. Carol, imagina como deve ser a sua vida. Não, até que organizando dá tudo certo, né? Eu acho que até as meninas podem dizer melhor. O cliente ali, quando ele chega, ele também tem que estar numa organização pessoal, super adequada, até para não atrasar o horário delas. É verdade. Porque elas têm um atrás do outro, aí encrenca tudo, né? Quando não é legal isso. E deixar aquele espaço, aquele compromisso de fazer direitinho como elas querem, né? E para se cuidar mesmo, é o momento de se olhar, organização, né? Organização. Eu acho que tem que estar dentro, assim, do coração, organização. Até para poder colaborar com o tratamento, porque tratamento corporal é 50% nossa responsabilidade, só que 50% é responsabilidade do paciente também. Ele é
participativo nos nossos tratamentos para ter um resultado adequado, né? Então, a gente tem recursos, por exemplo, para ionização, para eletroporação, para facilitar a permeação dos ativos, que hoje a gente sabe que a tecnologia, né, nas indústrias cosméticas é muito significativa. E depois a gente pode fazer uso das correntes de maneira individual para tratar todos aqueles distúrbios. Por exemplo, coloca as plaquinhas, pede para o paciente fazer junto a contração muscular, então a gente trata aquele, né, pilar que é a flacidez muscular. Faço eletrolipólise, né, que a gente coloca agulhas de acupuntura no tecido, coloca corrente elétrica, aumenta o metabolismo e induz a lipólise, o esvaziamento do adipócito. A gente pode, por exemplo, estar fazendo algum tratamento facial, paciente no final do dia, edemaciado, salto o dia inteiro, calça apertada, né, muito tempo em pé, edema no final do dia. Faz drenagem, sempre associando a drenagem postural, colocando a corrente elétrica para gerar um bombeamento vascular, né? E analgesia, por exemplo, num caso de pós-operatório. A gente pode fazer ionização sozinha, só pensando no uso do cosmético, isso é muito interessante também, coloca, faz a permeação do ativo. Em pacientes, por exemplo, em pós-operatório, a gente sabe, eu sei que é uma imagem um pouquinho forte, mas a gente está tratando aqui com profissionais da área, né? Então é diferente o impacto. Mas aqui a gente tem uma lesão importante, não é estética, tá? É uma lesão de um paciente com úlcera de decúbito, um paciente com paralisia cerebral, que muito tempo fica acamado, então na região sacral abriu uma úlcera, tá? Porque é uma região que ficou sem irrigação sanguínea, necrosou, morreu o tecido. E uma úlcera contaminada, por sinal, extremamente difícil de fechar. Estou falando de um paciente com paralisia, mas transportem isso para um paciente da estética que fez uma cirurgia de grande porte, né? Então, trata tudo de uma vez, no mesmo tempo cirúrgico, e cursa também com esse tipo de complicação. Aqui é um tratamento, por exemplo, com uma das correntes que a gente tem hoje disponível no nosso dia a dia, que é a corrente High Volt, que era muito usada na reabilitação, hoje a gente usa na estética também. Em 3 meses, essa ferida cicatrizou. Quem está acostumado a lidar com pós-operatório, com complicações principalmente relacionadas a pós-operatório, sabe que esse tipo de alteração tem paciente que chega a óbito porque está aberta, né, a lesão, entram os micro-organismos invasores e a gente tem a septicemia, que é a infecção generalizada, né? E só mostrando aqui para vocês também a questão da eletroporação, que além disso, tudo com a corrente High Volt. Então a gente trata um pós-operatório, por exemplo, uma abdominoplastia, ou então uma lesão mais significativa, até permeação de ativos através da eletroporação. E por fim, os recursos manuais, né? Os recursos mecânicos. Então a gente sabe que a modeladora, assim como outros tipos de técnicas manuais, ela é extremamente importante para os tratamentos, tem que colocar a mão no paciente, mas o profissional sofre bastante com isso. Faz 5, 6, 10 modeladoras no dia, né? Não é fácil, estou vendo a carinha das meninas, é verdade. Então a gente sabe, como profissional, que não é fácil, e depois quem acaba sofrendo somos nós. O paciente fica lindo e a gente fica, né, cheio de lesão. Então existem recursos hoje que facilitam também isso, a vida do profissional e, claro, também a gente tem bastante efeito no tecido do paciente, que é, por exemplo, a terapia vibrooscilatória. Então, recurso mecânico da mecanoterapia, que tem um aplicador que vibra e oscila ao mesmo tempo, e vibra em alta frequência. Vibra, por exemplo, de 10 a 60 ciclos por segundo. É muito rápido essa vibração, coisa que a nossa mão não consegue fazer, né? E, ao mesmo tempo, ele faz um movimento, um shake. Então, potencializa ainda mais esse movimento mecânico. Então, ele pode agir não só diretamente na pele, mas no tecido subcutâneo, do mesmo jeito que uma massagem, né? A pele responde, a gordura responde, né? A gente melhora, reorganiza a estrutura, mas também nos músculos, sabe a dígito-pressão, no ponto gatilho, que o paciente vem buscar também a massagem relaxante. Então a gente consegue fazer tudo com esse mesmo recurso, né, sem causar traumas, mas claro que é diretamente relacionado à força de pressão que você opera o equipamento, né? Do mesmo jeito que a nossa mão pode trabalhar uma drenagem, até
machucar esse paciente. Então, precisa ter controle. Certo? E é uma massagem. Nesse momento a gente tem forças de compressão, descompressão, cisalhamento e o tecido responde dessa forma. A gente pode trabalhar em diversas direções, exatamente como as terapias manuais, né? Substituir nesse momento as nossas mãos pelo equipamento, poupar o profissional e também, claro, potencializar resultados no paciente. Só uma observação importante que eu até coloquei aqui embaixo. Tem que respeitar o limite de elasticidade da pele. Com a nossa mão a gente pode chegar à ruptura. Assim como com um vácuo a gente pode estimular uma flacidez se a gente trabalhar incorretamente, assim como, por exemplo, um recurso mecânico como esse. Então, tudo é de acordo com o que a gente está avaliando ali no momento da aplicação. Ficou hiperêmico? Para. Se você continuar realizando o movimento e com esse recurso, assim como com vácuo, você chega a uma hiperemia muito rápida, você começa a formação de petequias, aí depois você chega ao hematoma, aí você machucou o seu paciente. Ao invés de tratar, você machucou. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter bastante controle, não só nas mãos, mas com o uso desses recursos também, que a gente atinge hiperemia muito mais rápido do que com o manual, né, com a nossa força ali. Tá? E aí o que ele tem de efeito, né? Os recursos manuais. Mecanotransdução do sinal, então esse daqui é o fibroblasto trabalhando, ó. Tem a tropoelastina, substância fundamental amorfa, tropocolágeno, colágeno tipo 1, tipo 3, enfim. Então a gente tem formação de novas fibras, trata a flacidez de pele também. Melhora da dor, a gente vai bem naquele ponto onde o paciente está sentindo desconforto, a gente consegue trabalhar. Melhora da microcirculação, sempre, né, buscando melhor nutrição, oxigenação do tecido. E aqui tem até, mostrando para vocês um dos trabalhos que a gente fez também na fábrica. Antes do tratamento, olha, a gente tinha a temperatura mais alta, era de 29 graus. 5 minutos depois do tratamento, só para mostrar para vocês como é significativo esse aquecimento que a gente causa no tecido, aumentou para 32,8, com a mesma câmera termográfica que a gente fez no Phantom, tá? Então a gente houve incremento importante aí em 5 minutinhos de terapia na região dorsal do paciente. Então imaginem isso no posterior de coxa, num glúteo, que às vezes a gente tem que se matar lá para fazer um pouco de hiperemia, com o equipamento já facilita a nossa vida. A gente consegue até fazer mais coisas na mesma sessão, né? E claro que a gente não pode deixar de falar, para acabar mesmo, né, com a gordurinha localizada, e agora pensando na celulite também, nas estrias, transportando um pouquinho para o facial. Claro que o nosso objetivo acabou sendo mais o corporal, mas a gente sabe que a carboxiterapia nos atende em várias situações, em várias patologias estéticas. Desde um tratamento capilar, né, para melhorar aquela falha, né, dos cabelos dos nossos pacientes, até um tratamento de flacidez de pele, gordura localizada corporal e facial, papada, que não são todos os recursos que a gente consegue trabalhar, gordurinha do sutiã anterior, posterior, bananinha, difícil de sair, difícil de trabalhar, olheira principalmente de fundo circulatório. Por quê? Na carboxiterapia, a gente introduz o gás carbônico, dióxido de carbono medicinal, que é o mesmo CO2 que é produto do nosso metabolismo celular, tá? Então é um produto, um gás específico que a gente usa, um medicinal, que é o puro, que é idêntico ao produto do nosso metabolismo celular. Quando a gente faz uma administração intradérmica na pele ou subdérmica, né, no tecido adiposo desse gás, o nosso tecido responde com uma série de mecanismos de compensação. Porque não é comum ter uma quantidade maior de gás no tecido. Então, o organismo lança mão de uma série de compensações que nos trazem resultados interessantes para a estética. Então, entre eles, os mecanismos, nós temos o aumento da circulação sanguínea, uma vasodilatação arteriolar, porque o CO2 ele é um potentíssimo vasodilatador. Potentíssimo. Você colocou, na hora você observa hiperemia. Tá? Então, é uma reação que o gás tem no tecido de relaxar o músculo liso do vaso, e aí ele promove uma vasodilatação arteriolar
e aí você tem uma melhor irrigação, nutrição daquele tecido. Ele também faz um efeito de potencialização do efeito Bohr, porque o CO2 ele é ácido. Quando a gente joga com a agulhinha o CO2 para dentro da pele, ele acidifica aquele meio. Quando ele acidifica aquele meio, a gente faz uma acidose metabólica local, né? E o que o organismo fala? Não é normal, preciso compensar isso. Ele usa essa vasodilatação, traz pela circulação sanguínea, arterial, aliás, o sangue cheio, rico em oxigênio, e o oxigênio ele não anda sozinho na circulação, né? Ele vem junto, sempre ligado a uma hemácia. E aí a hemácia, ela tem muito mais afinidade pelo CO2 do que pelo oxigênio. Então o que ela faz? Quando a hemácia chega com oxigênio no tecido, encontra bastante CO2, ela fala, eu quero CO2, eu não quero oxigênio não. Ela joga oxigênio no tecido, se liga no CO2 e transporta para a gente eliminar via respiração, tá? Então, toda vez que eu tenho indução dessa acidose local, a gente tem muito oxigênio chegando para o tecido, né? Por conta desse efeito de compensação. Consequentemente, nós temos um recrutamento também, né, de novos vasos sanguíneos. Então, nós temos neoangiogênese e fibrogênese também acontecendo. Tudo isso a gente divide didaticamente, mas acontece tudo ao mesmo tempo, certo? Aumento da velocidade circulatória, melhora do trofismo tecidual, por quê? O gás ele ocupa espaço. Quando ele ocupa espaço, ele distende o tecido. Quando ele distende o tecido, existe uma mecanotransdução do sinal para o fibroblasto. Aí a gente vai lá e estimula o fibroblasto de novo. Produz colágeno, elastina, substância fundamental amorfa e também, consequentemente, melhorando o trofismo desse tecido, tá? Então, a gente tem uma série de coisas acontecendo quando a gente administra o CO2 na pele do paciente. Aqui tem alguns resultados, inclusive preciso fazer menção, né, que é um livro, que é uma revista de dermatologia, muito importante da área, uma médica que escreveu esse artigo, a gente tem ele na íntegra, tem disponível na internet, não são resultados nossos, são resultados de literatura. Olha, por exemplo, o tratamento de papada, né, que é uma região difícil de trabalhar, pacientes hoje fazem lipo para melhorar essa questão, de rugas, de estrias. Hoje a gente sabe que padrão ouro para tratamento de estrias é a carboxiterapia, né? E a gente tem outras coisas para potencializar também. Olha, a flacidez, porque a gente olha o paciente, né, em fase de rejuvenescimento, a gente precisa tratar a flacidez não só da face, mas pescoço, colo, dorso de mãos, certo? Aqui é um trabalho que a gente fez de celulite, 2 vezes por semana. Então, aqui antes do tratamento, depois. Então, observem, nosso objetivo era principalmente a celulite, mas a gente observou uma melhora bastante significativa da gordura localizada. Antes, depois do tratamento, antes, depois. A melhora da qualidade da pele é impressionante, tá? A diminuição desse aspecto de casca de laranja e a gordurinha localizada que acaba também melhorando bastante, certo? Tempo esgotado, estava olhando aqui. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, eu sei que foi super corrido, a gente tem foi maravilhoso. Tantinho de tempo para falar, mas a gente está super à disposição, depois até o material. No meu e-mail, que eu mostrei no começo, não sei se vocês anotaram, mas se não, qualquer coisa me procurem lá no stand, que eu passo o meu e-mail e disponibilizo a palestra, a gente discute mais coisas. E o que eu quero dizer antes de você ir, além de parabenizar, que foi sensacional, enfim, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que a tecnologia existe para nos ajudar e a gente tem que complementar tudo. Mas eu fiquei sabendo que é aniversário da Aline! E aí, olha que legal, ela não sabia que eu sabia, obviamente eu fingi que não sabia. E as suas amigas pediram pra gente cantar parabéns pra Aline. Então vamos cantar junto comigo. Parabéns pra você
Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Parabéns delícia. pra você. Hey, nessa data. É muito bom fazer aniversário com essa galera, hein? Tudo de bom pra você. Olha que coisa linda. Tenho certeza que o pessoal adorou. Obrigada. Muitas energias. Parabéns. Obrigada. Saúde pra Carol, você. obrigada. Sucesso, mesmo. sucesso, sucesso.